Na CBN Maceió. Está começando mais um Conversando com Elias Ferreira, porque é conversando que a gente compreende, é conversando que a gente se entende. Eu quero conversar com você hoje sobre saúde. E se a gente falar sobre saúde privada? E hoje contamos aqui com a grata presença do Dr. Juliano Pessoa, advogado, especialista em direito médico e da saúde. É uma das vozes mais respeitáveis quando o assunto é direito médico e da saúde. Durante muito tempo há uma demonização do sistema público e parece que tudo que é público é ruim. Mas se alguém sofre um acidente de trânsito em qualquer estrada desse país, quem é que chega lá? A ambulância do seu plano de saúde ou o SAMU? De fato, o sistema público certamente irá atender, diria até com maior expertise do que a iniciativa privada a esse tipo de paciente, né? Acidentes dessa magnitude aí que você relata, certamente você será melhor assistido no sistema público do que na iniciativa privada. Posteriormente, aí sim, por uma questão de estrutura, de conforto, naturalmente esse paciente seria melhor assistido na iniciativa privada, mas nesse tipo de abordagem certamente o sistema público atenderia bem melhor do que as pessoas imaginam muitas vezes. Doutor Juliano Pessoa, como é que é aí a atividade do direito médico e da saúde, como é que ela tem se manifestado? Parece-me que é um ambiente tão difícil, porque é exatamente na hora que eu mais preciso, que eu deveria precisar do plano, eu estou precisando do Dr. Juliano Pessoa. Eu diria que quem atua nessa seara vem se deparando com situações, de fato, onde você precisa cada vez mais estar especializado. Então, não basta somente você ter noções básicas de como é que funciona essa dinâmica de assistência, mas você precisa, de maneira mais específica, mais pormenorizada, estar por dentro não só da legislação, não só do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, bem como das resoluções, especificamente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que se alteram com uma velocidade muito maior do que nós já vimos num passado recente. Então, por força de várias legislações, especialmente da pandemia para cá, a ANS está tendo que ser mais ágil, principalmente por algumas contendas que passam a surgir de maneira mais efetiva, mais volumosa, do que antes desse período pandêmico, vamos dizer assim. Então, a ANS ela precisou se alterar, né, do ponto de vista de agilidade e de entrega de serviço, e, naturalmente, os profissionais que atuam nessa seara também precisam cada vez mais ficar atentos ao que sai quase que semanalmente, e também entendendo um pouco da dinâmica, infelizmente, que acontece dos prestadores de serviço, né, que muitas vezes criam mecanismos que terminam sendo barreiras para acessar a assistência devida. A gente evoluiu do ponto de vista da legislação. Tem coisas que aconteciam antes que eram desafios extremos e que hoje isso já está pacificado? Tem sob a ótica, Elias, de inclusões mais precoces no rol, né, da ANS, onde você tem uma discussão menor. Antes você só teria acesso, de repente, se você buscasse o Poder Judiciário. Hoje, com essa inclusão mais precoce, você termina tendo uma facilidade maior, mas, por outro lado, as operadoras terminam sempre suscitando a taxatividade do rol, que na prática não existe, né? Para quem nos assiste ter ciência disso. Então, não existe rol taxativo. A legislação prevê que, caso seja necessário, se o profissional médico constatar, no caso específico daquela pessoa, daquele beneficiário, a necessidade de ser assistido com algo que ainda não está contido no rol da ANS, ele deve sim ser assistido, e essa prescrição não deve ser contestada. Na prática, não é o que a gente enxerga, infelizmente. Então, os operadores questionam praticamente 100% das prescrições, caso não constem no rol, e algumas, mesmo constando, a depender do quanto é oneroso aquele tratamento, as operadoras ainda assim, algumas ainda terminam trazendo esse tipo de contestação, e o paciente, como você destacou no início da nossa conversa, termina obrigatoriamente tendo que recorrer a uma ajuda jurídica profissional, dentro de uma assistência que é devida, que está prevista, mas que muitas vezes não é efetivada. Vamos imaginar aqui quem é esse profissional do direito que pode auxiliar essas pessoas, porque parece-me que
que tem que compreender um pouco mais do que direito. Há aspectos que são agilidade, conhecimento técnico, capacidade de interação com o corpo médico, o médico que está no dia a dia, o médico do paciente, mas também com médicos administradores de hospitais, enfim, não é um profissional qualquer. Exato, e essa interação eu diria hoje que ela é indispensável, né? Então, assim, toda e qualquer demanda que existe hoje em face de uma operadora, por exemplo, nós temos um contexto hoje de assistência ao Poder Judiciário, aos magistrados, né? Que é o NatJus, por exemplo, que funciona por meio de profissionais técnicos, médicos, né, que assistem os magistrados com pareceres. Então, boa parte destas demandas são solicitadas de início, já de pronto, um parecer do NatJus para que se manifeste favoravelmente ou de forma contrária àquela prescrição específica, Elisa. Então, é crucial que o relatório médico seja de fato circunstanciado, pormenorizado, com toda a fundamentação de evidência científica do porquê daquela prescrição do médico assistente. Porque caso assim não seja, se potencializa muito a possibilidade de indeferimento, no primeiro momento, de decisão liminar, por exemplo, favoravelmente a este paciente. Então, realmente é preciso que o profissional entenda um pouquinho da dinâmica do profissional de saúde, como é que ele emite esse parecer, para que ele, de repente, faça contato ou auxilie o beneficiário para fazer contato com o seu médico, de repente suplementando, melhorando e trazendo mais detalhes, maior riqueza de informações dentro daquele relatório médico antes de propor demanda. Eu me deparo diuturnamente com relatórios médicos de meia página e muitas vezes eu de pronto já digo ao cliente, só isso não é relatório médico, né? Dentro do que solicita-se, o relatório médico ele precisa ser de fato detalhado com todo o histórico daquele paciente e com a fundamentação de maneira bastante evidente, clara, do ponto de vista científico do porquê da prescrição. E aqui eu não quero colocar nenhum mérito nessa nossa discussão, mas o profissional médico nunca foi tão acionado. A responsabilidade do médico assistente ela é enorme. Quando alguém solicita um relatório e esse relatório, fica omisso em determinadas coisas, não fragiliza não, doutor, a própria condição desse médico enquanto médico assistente e passa a ele a correr mais riscos do ponto de vista de uma responsabilização, por exemplo? Certamente, Elisa, é muito pertinente essa observação e eu muitas vezes atuo, inclusive até em defesa de alguns profissionais em face de procedimentos, né, ou de sindicância ou processo ético disciplinar, e esse é um tipo de situação que vem acontecendo com maior frequência, né? A informação hoje ela é muito mais ágil e o paciente lá na ponta ele consegue acessar determinadas informações. Então, assim, essa questão de um relatório médico detalhado, pormenorizado, isso é dever que consta no Código de Ética Médica. Então, não se trata de uma simplesmente escolha do profissional, né? Então, assim, ele tem dever de, quando solicitado, ele oferecer esse relatório dentro dos modos que minimamente seria aceitável para poder o paciente ser assistido. Porque, como você ressalta, caso essas informações sejam suprimidas, isso pode prejudicar o paciente no acesso àquele tratamento, no acesso àquele procedimento, medicamento, seja qual for o objetivo dele. E em alguns casos, a gente já tem visto pacientes que, quando constatam isso, seja por uma orientação, de repente, de um corpo jurídico ou por qualquer outro profissional que ele tenha relação, ele termina, muitas vezes, recorrendo a processos administrativos, ou seja, oficiando os órgãos de classe, né, no caso o Conselho Regional de Medicina, pedindo que seja esclarecido aquele caso concreto e vale lembrar que, quando provocado desta forma, o Conselho não pode se omitir nem dizer que não irá instaurar o procedimento de sindicância, ao menos para poder averiguar indícios ali de infração ética. Então é de fato importante que os profissionais estejam também atentos a isso, a cumprir o seu dever ético e, mais do que isso, eu diria que ajudar, né, aquele paciente que muitas vezes a gente sabe, e penso eu,
grande maioria, deseja que o paciente acesse a assistência devida, que inclusive ele mesmo prescreveu. Mas hoje não basta só a prescrição, é preciso auxiliar com mais documentos, com mais informações o paciente para que ele consiga de fato o êxito nesse pleito. E olha, gente, é super importante destacar aqui que nessa época de supremacia da diretiva de vontade, isso só reforça a necessidade do médico estar amparado com toda a documentação necessária e até áudios, vídeos, se necessário, para determinados procedimentos, não é, doutor? Com certeza, Elias. O paciente hoje ele tem direito de ser partícipe ativo do seu tratamento, né? Não se concebe mais aquele formato, aquele de prestação de serviço do passado, onde o médico era autossuficiente, era o senhor do tratamento e de qualquer informação que ali contivesse, e o paciente não poderia questioná-lo. Isso não existe mais. Ao contrário, o que a maioria já entendeu, principalmente os profissionais mais jovens, é que o paciente tem direito de participar e deve participar. Não só ele, como muitas vezes os responsáveis, os familiares precisam estar próximos, entendendo o que é que está sendo feito, qual é o planejamento daquele tratamento, onde é que se pretende chegar com aquele tratamento, e se no curso dele o paciente decide que não deseja mais anuir com o que outrora foi feito, também é direito dele expor isso para o profissional, e o profissional tem que respeitar, sim, a autonomia do paciente, que é um dos pilares hoje do direito médico, inclusive. Agora, doutor Juliano, como é que tem sido a recepção da justiça? E eu falo não só na aceitação, no acolhimento, mas na velocidade no quesito respostas, né? Porque algumas doenças, algumas demandas judiciais são para aqueles que estão ali, no limite entre viver e morrer. Sob a ótica de decisões liminares, Elisa, nós temos brevidade, né? O judiciário ele costuma, de forma breve, conceder essas liminares. O grande gargalo dessa relação toda hoje, que nós estamos nos deparando lá na ponta, ou seja, assistindo esses pacientes, é o cumprimento dessa decisão. Então, algumas operadoras têm, de fato, feito a opção do enfrentamento, né, do Poder Judiciário, das decisões judiciais, e aquela regra que é conhecida por qualquer estudante de direito do primeiro período, de que decisão judicial cumpre-se e depois recorre-se, não vem sendo o lema adotado por algumas operadoras. Então, há operadoras que preferem pagar o preço, pagar para ver, como se diz popularmente, no sentido de descumprir decisões judiciais e verificar como é que o processo irá se desenvolver. Então, nesses casos, é preciso que, mais ainda, o profissional que está assistindo o paciente, do ponto de vista jurídico, seja mais ativo, mais enérgico, empreendendo medidas adicionais, não só de despachos presenciais, como outros recursos, se forem cabíveis, do ponto de vista jurídico, para poder ver se consegue efetivar a decisão lá na ponta, porque você toca num ponto crucial. Em muitos casos, a gente está falando de um beneficiário idoso, com a sua saúde acometida e muitas vezes com risco, de fato, né, de vir ou a ter um desfecho irreparável ou uma sequela que possa ser, de fato, irreversível. Então, sempre são casos delicados, e é preciso que o profissional, de fato, tenha a consciência, né, da sua responsabilidade sob o sentido de entregar para aquele cliente agilidade e efetividade. Agora, doutor Juliano, as pessoas, quando se referem aos planos de saúde, estão sempre associando aos procedimentos, ao acesso ao hospital, ao acesso a uma cirurgia, ao acesso a medicamentos em determinadas situações. Também constitui um dever de planos de saúde de operadoras? Também, vou citar um exemplo clássico aqui, que seria neoplasia maligna, ou seja, câncer, né? Nós temos hoje quimioterápicos orais, que são de obrigação das operadoras de saúde concederem esses medicamentos, e com prazo, inclusive, definido em legislação. Muitas vezes não cumpridos também, infelizmente. Então é importante que o paciente tenha ciência disso. Hoje, com a velocidade de alterações do ponto de vista de norma, Elisa, é importantíssimo que o paciente, caso ele se depare com alguma negativa, ele busque automaticamente a ajuda de um profissional.
Porque muitas vezes se tem a percepção de não ter direito a, e também o contrário, né? O paciente às vezes tem a percepção de que o plano também tem que cobrir todo e qualquer mandamento ali que está prescrito para ele, e nem sempre é dessa forma que acontece ou nessa ordem. Então é importante que ele busque ajuda, de fato, busque se auxiliar, utilize as ferramentas administrativas. Apesar de advogar nesta área, ser especialista nessa área, eu sempre recomendo, inclusive até clientes que atendo presencialmente no meu escritório. Antes de buscar o Poder Judiciário, em alguns casos, há a possibilidade de você conseguir êxito naquela demanda, naquele pleito, buscando a via administrativa. Por exemplo, entrando em contato com a própria operadora, pedindo esclarecimento do porquê daquela negativa. É dever da operadora fundamentar por escrito a negativa que ela está fazendo diante daquele pedido do paciente. Além disso, a ferramenta da Agência Nacional de Saúde Suplementar é bastante efetiva. Nesse caso, não tem o que se falar da ANS. Ela intervém de maneira muito criteriosa no administrativo, fazendo contato com a operadora, dando retorno para o paciente, e muitas vezes se consegue resolver somente por meio dessa reclamação que é aberta. Então, ou seja, é importante que o beneficiário, que o usuário, o consumidor tenha o hábito de se utilizar dessas ferramentas. Não resolvendo, busca ajuda. Em muitos casos, como você destacou, o tempo urge, de fato, né? Então, sim, tem pacientes que não têm tempo para perder. Não dá, do ponto de vista de saúde, para ele passar 15 dias tentando a via administrativa para ver se o plano cede. Nesses casos excepcionais, aí sim, de fato, busca ajuda de um profissional da área jurídica para que se empreenda as medidas cabíveis, judicialmente falando, para poder buscar resguardar o direito desse paciente. Mas aqueles que têm um pouco de tempo, eu diria que é indispensável que busque essa via, porque muitas vezes funciona. Bom, doutor Juliano, o que é mais descumprido? Isso mudou com o tempo? Tem coisas que a gente que era um problema e deixou de ser, tem problemas novos? Eu tenho um caso clássico que me chamou a atenção, que é uma beneficiária, uma usuária de plano de saúde, por exemplo, que ela trabalhava como prestadora de serviço para a operadora durante mais de 20 anos, para se ter uma ideia, e quando ela precisou, já numa fase mais madura da sua vida, de um procedimento cirúrgico, de um recém-diagnóstico de um câncer de pâncreas, que é um dos mais agressivos que nós temos, então o tempo era ainda mais precioso, né, para essa senhora, e mesmo com esse contexto de relação com a operadora, com todo o direito que ela tinha de acessar aquele procedimento cirúrgico, ela teve o indeferimento do seu pedido administrativamente, e somente pela via judicial é que nós conseguimos efetivar essa assistência, e ela está aí ainda para contar essa história, mas não é todo paciente que poderia ter esse desfecho feliz, vamos dizer assim, de estar com a sobrevida aí garantida, estar entre nós aqui com a sua saúde ainda em manutenção. Então é importante, de fato, que as operadoras tenham consciência, eu diria, da sua função social, né? Todo contrato tem, inclusive, resguardado por lei essa função. Então a operadora, ela presta lá na ponta um serviço público, né, na essência. A saúde é um serviço público, por mais que esteja ali sendo prestado por um prestador de serviço, da iniciativa privada, por uma operadora privada, mas ela tem obrigações constitucionalmente resguardadas, e ela tem que ter ciência disso e cumprir isso de maneira adequada lá na ponta. Satisfatória, né? Tem que dar uma satisfação. Doutor Juliano, parece apenas uma impressão minha, eu estou errado? O plano individual e familiar está em extinção aqui no Brasil? Está certíssimo. As operadoras, elas há alguns anos já não têm qualquer interesse, está em escassez realmente esse tipo de plano. Então, o intuito da operadora é sempre colocar os beneficiários nos planos coletivos, e há um motivo por trás disso, Elias, né? Não à toa, para você ter ideia, esse tema já chegou no Congresso Nacional. Então, as operadoras se beneficiam de uma previsão legal em relação ao reajuste desses planos coletivos. Então, há previsibilidade de rescisão unilateral, por exemplo, por qualquer das partes, bem como também não passa pelo crivo da ANS o percentual anual de reajuste. Para se ter ideia, este ano, agora de 2025, nós já tivemos o anúncio do reajuste anual do individual e do familiar, que é a ANS quem determina, 6,06%. E a gente já começou
a se deparar com reajuste de planos coletivos em patamares de 22%, 25%, 27%, atribuindo-se essa elevação à sinistralidade daquele grupo. Porém, os beneficiários daquele grupo não conseguem compreender como é que é feito esse cálculo, como é que se chegou àquele número. E as informações, muitas vezes, na prática, não são repassadas de maneira clara, cristalina, como determina o Código de Defesa do Consumidor. Então, esse é o grande dilema. Já há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, na Câmara Federal, mais especificamente, querendo também trazer para o guarda-chuva da ANS o reajuste desses planos coletivos, para que se tenha uma contenção tanto dessa migração em massa, né, de beneficiários para os coletivos, bem como também se tenha minimamente algum controle de como é feito esse cálculo, de como é feita essa dinâmica de cálculo para se chegar a esses percentuais tão elevados como ano a ano a gente se depara. Doutor Juliano, quais são os cuidados que devem ter aqueles que possuem ainda hoje um plano e tenha que ir para um plano coletivo com toda a insegurança que o senhor já dispôs aí? Olha, primeiro, não deixar de pagar a sua mensalidade, né? Essa regra, inclusive, foi alterada recentemente por uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, hoje, para o plano rescindir, mesmo que por inadimplemento de mensalidade, obrigatoriamente ele tem que estar com 2 mensalidades em aberto. Então, antes se tinha uma regra geral de 60 dias inadimplente, ininterruptos ou não, isso ainda permanece, mas não se exigia a acumulação de 2 mensalidades. Então, com uma mensalidade você poderia ter o seu plano rescindido. Hoje exige no mínimo 2 mensalidades. Então, a operadora não pode, com somente uma mensalidade, rescindir esse contrato. Além disso, houve um rigor maior, Elias, sobre a ótica da notificação inequívoca desse beneficiário, que a operadora também precisa cumprir. Nós tivemos no início de 2024, alguns que nos assistem podem lembrar de repente, uma verdadeira avalanche de rescisões unilaterais por parte das operadoras. E isso chamou a atenção da agência, a agência alterou essa resolução e trouxe esse rigor maior, esses requisitos que a operadora precisa hoje cumprir para poder ter a possibilidade de cancelar os seus planos. E mesmo nos coletivos, a gente também tem um rigor maior hoje na análise desses casos, porque por mais que haja previsão de poder rescindir o plano coletivo, né, por qualquer das partes, como nós falamos, mas não é de qualquer forma. Há grupos, às vezes, de pacientes, de beneficiários que estão no curso do tratamento, estão em tratamento contínuo, de doença grave, de condições que não se alteram. Então não é simplesmente por uma ressalva da lei você chegar e cancelar o plano desse beneficiário e ele resolva-se como achar melhor. Não é assim que funciona, inclusive há inúmeras decisões judiciais hoje determinando a reativação de planos quando a operadora não traz um fundamento técnico do porquê que ela está optando pelo cancelamento. Então, você está no meio do tratamento e a gente cancela o seu plano e fica por isso mesmo e não fica. Mas não fica se você buscar um profissional, porque tem uma outra relação que é muito difícil, que é o home care. Por que é tão difícil, doutor? É difícil de compreender, né? Porque se nós, matematicamente falando, vamos dizer assim, se nós confrontarmos a despesa hospitalar com a despesa de um paciente em internação domiciliar, é fácil perceber que é muito mais barato manter esse paciente na internação domiciliar do que no hospital. Além do contexto de você ocupar um leito, né? E hoje, em alguns períodos do ano, leito custa de fato caro sob o sentido de se ter uma demanda maior em determinados períodos. Mas, infelizmente, talvez, Elias, por uma falta de estruturação das operadoras, elas não têm como abraçar a demanda total de home care por sua rede própria. Então, elas terminam terceirizando isso por meio de parcerias com outras empresas. Então, se alega muito a ausência de possibilidade de ter um controle efetivo, né, desse prestador de serviço terceirizado.
mas não é o paciente que tem que arcar com esse ônus, é isso que tem que ficar claro. Então não é incomum também quando o médico prescreve, e aí vale destacar aqui que é uma prescrição, né, a gente se depara também, e aí precisa fazer essa ressalva, com familiares que muitas vezes desejam o home care, mas o home care não é um desejo familiar, não é uma assistência que a família escolhe, é uma prescrição médica dentro de um contexto de que, analisando o caso concreto, o risco-benefício é muito melhor manter esse paciente longe da unidade hospitalar, mas tendo toda a assistência devida, por risco muitas vezes de infecções hospitalares, que não são poucas hoje em dia. Um paciente muitas vezes com a questão da imunidade muito comprometida, então, ou seja, abalada, se ele tiver uma complicação dessa de infecção, ele pode não sair do hospital. Então são alguns critérios que o médico analisa, faz uma aferição no caso concreto e aí ele opta pela prescrição. Mas, regra geral, também há muita dificuldade de cumprimento disso e 90% das vezes, eu diria, só se consegue por via determinação judicial. O que as operadoras alegam muito, Elisa, é a ausência de previsão contratual. Mas o STJ tem decisão já pacificada no sentido de que, independentemente de haver previsão contratual ou não, essa assistência é devida também, se for, naquele caso concreto, comprovada a necessidade do paciente e o benefício para aquele paciente. Quem é que define se é home care ou não? O médico. O médico. Né? Então, assim, não se pode fazer como as operadoras, em muitos casos, pretendem fazer. Interferir na autonomia do médico, né? Interferir na prescrição do médico, seja por uma auditoria interna ou por qualquer outro meio. Quem sabe o que aquele paciente necessita é o médico assistente. É este profissional que tem a capacitação técnica e também a possibilidade de analisar de forma criteriosa, minuciosa e saber o que é que aquele paciente necessita. Então não se pode conceber esse tipo de intervenção na prescrição médica simplesmente por qualquer motivo que seja sob a ótica de custo ou de redução de custo ou qualquer outra discussão. Se foi prescrita, há uma necessidade ali fundamentada cientificamente e a operadora deve cumprir, né? Mas infelizmente na prática realmente há muita resistência ainda sobre esse tipo de prescrição. Eu trago agora um capítulo e julgo esse capítulo ser um capítulo especial, porque apesar de ser algo conhecido há muitos anos, nós temos um avalanche de diagnósticos. Pessoas com deficiência que ingressam no sistema e a avalanche a que eu me refiro, no diagnósticos do autismo. E que impõe uma coisa que, em tese, não é cara, né? Porque quando a gente diz que vai precisar de físio, de fono, de terapia ocupacional, nós estamos falando de procedimentos que não são de alta complexidade. Mas isso tem sido um problema muito grave. Essa é uma das grandes polêmicas, eu diria, hoje em dia, né? Quer se atribuir a esses beneficiários, a essas crianças, em sua maioria, um contexto de que elas são as grandes vilãs do sistema hoje privado. No mínimo inconcebível esse tipo de afirmação, Elias, porque assim, vale ressaltar que há todo um contexto que envolve essas crianças e essa condição, e não se pode simplesmente por indícios de um mercado que se criou no entorno desses pacientes, isso é fato até certa medida, mas não se pode atribuir o ônus de arcar com isso ao paciente lá na ponta, à criança que precisa de assistência lá na ponta. Então nós temos reiteradamente movimentos formais, legislativos, regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, expressamente determinando que não há, por exemplo, qualquer número de sessões a ser questionada, o número de situações que se foi colocado ali naquele contexto, naquela prescrição, e infelizmente as operadoras ainda insistem em questionar algo que já não deveria nem se discutir. Além disso, questiona-se hoje, colocando até a instauração de juntas médicas, querendo avaliar um paciente que já foi avaliado, querendo discutir uma prescrição que já foi formulada e que já está em curso, porque o operador A, B ou C começou a construir seus centros próprios. E eu diria que isso de fato é previsto na legislação, no sentido de que quando a operadora dispõe de um profissional, de uma estrutura, regra geral, ela lhe oferta esta estrutura.
Mas eu estou falando aqui de pacientes que, quando iniciaram o seu tratamento, a operadora não dispunha de sua rede própria, não dispunha desses espaços específicos voltados para esses pacientes. Então, você pegar um paciente que já está muitas vezes há 2, 3, 4 anos totalmente regularizado, adaptado, sendo assistido de maneira adequada conforme prescrição médica, e você querer muitas vezes romper este vínculo terapêutico, trazendo este paciente de maneira forçosa para a sua rede própria, sob a alegação de que a lei determina que você, tendo rede, ele tem que estar ali. Mas isso serviria e serve para o paciente novo, o paciente que está iniciando o seu tratamento. Aí sim ele não pode escolher. Se a operadora dispõe, ele tem que submeter aquilo ou ele paga de maneira particular. Mas o que a gente vem assistindo não é só esse tipo de abordagem. É ruptura de pacientes que já estão assistidos há anos e a operadora quer simplesmente romper este laço. E não funciona assim, né? Isso você pode... E muito provavelmente vai acontecer de desorganizar essa pessoa, principalmente aqueles que estão no transtorno do espectro autista, mas não só eles, pessoas com síndrome de Down, pessoas com transtornos outros, TOD, TDAH e tantos outros, onde o ambiente interage com essa ordenação de emoções. O paciente precisa estar muito bem amparado, muito bem assistido, não só por um profissional da área jurídica, bem como o médico assistente aí terá um papel crucial, de grande relevância, no sentido dele nutrir esse paciente de toda a documentação e de toda a fundamentação necessária do porquê da opção deste tipo de terapêutica no caso dele, trazendo evidência científica, trazendo todos esses pareceres, esses relatórios, para que se fundamente de maneira pormenorizada e detalhada e se facilite na análise do Poder Judiciário, de fato, haver uma determinação no sentido da operadora cumprir com aquela prescrição. Porque se não for assim, de fato se aumentará muito a chance de não se ter êxito e a operadora termina trazendo as regras gerais e aplicando aquele caso. E aqui a minha fala aos magistrados, né? A gente precisa sair um pouco dos gabinetes, frequentar, saber aí como é que funciona isso do ponto de vista prático. Sair, conhecer isso de fato, porque não é um número, é número só lá no processo. Isso precisa ser um pouco mais, não dá para ficar restrito ao que está no processo, principalmente quando é um processo tão repetitivo e cada vez mais repetitivo. Mas apesar de ser repetitivo, não pode ser tratado assim, porque cada paciente desse tem uma singularidade que não pode ser substituída, que talvez a política, doutor Juliano, possa ajudar. Aliás, falando em política, a senhora foi candidato a vereador aqui em Maceió, né? Como é que foi? Pocaúna não, né? Pelo amor de Deus. Já faz alguns anos, eu diria, já faz alguns anos, isso foi em 2016, foi em 2016, de fato, fui candidato aqui a vereador. Na época, empolgado com o movimento, né, essa coisa que sempre vai e volta de se trazer nomes novos para políticos, trazer sangue novo para políticos, trazer uma proposta diferente de se fazer política. Na época, eu tinha ligação com a política de classe, ainda tenho, dentro da advocacia hoje, inclusive. Atuava em outro ramo também, paralelamente, e também fazia política de classe, e resolvi ser candidato. Foi uma campanha bem interessante, eu diria, franciscana, do ponto de vista econômico. Você ter ideia, acho que a campanha o custo total da campanha foi aproximadamente R$7.000. 7 mil reais? Nem para síndico. Com 4 pessoas, mas nós conseguimos assim, ter acesso a algumas pessoas interessantes, formadores de opinião, e isso se refletiu no resultado. A gente conseguiu alcançar mais de 1.000 votos à época. Não tinha qualquer tipo de exposição, nem na mídia, nem em qualquer outro lugar. Era um jovem desconhecido, como diz a história. Mas já faz mais de 8 anos que eu me afastei um pouquinho desse cenário. Dizem que essa cachaça vicia, né? Isso quer dizer que ele pode ter alguns outros capítulos por aí. Doutor Juliano Pessoa, foi um prazer tê-lo aqui
Conversando com Elias Ferreira. Eu que agradeço, é uma satisfação, Elias, ter participado e estarei sempre à disposição. Dr. Juliano Pessoa é um dos mais respeitáveis advogados em direito da saúde, direito médico. Esteve conversando aqui com Elias Ferreira.